Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos vocês aí. Sejam bem-vindos, tá? Para que a gente possa realizar juntos mais uma leitura orante dos Salmos. Você que está chegando agora, eu convido você a tomar parte conosco, né? Tomar a sua Bíblia desde já, ou o seu aplicativo da Bíblia no celular, né? Para que a gente possa fazer essa prática devocional cristã juntos. Irmãos, a gente vai estar encerrando o segundo livro dos Salmos. Esse é o penúltimo salmo do segundo livro. Com a graça de Deus, na próxima semana a gente encerra o segundo livro. Então temos uma jornada juntos até aqui, né? Eu digo mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje a atenção se volta ao salmo de número 71, e é um salmo, meus irmãos, de 24 versos. Então eu vou pedir aqui uma gentileza aos irmãos, que possam, junto comigo, fazer apenas uma leitura e depois, imediatamente, uma pausa para que a gente interprete. Senão vai ficar muito extenso o tempo. Se você quiser depois fazer outras pausas, lendo, faça. Essas pausas, elas são importantes para que a gente possa lembrar daquilo que o Salmo tem dito, para que Deus possa trazer à nossa mente, né, alguma palavra que tem sido mais específica ao nosso coração. E isso, nesses momentos, é muito oportuno. Na interpretação, a gente vai tentar trazer esse salmo para a nossa realidade, né? Mas observando o que é que esse salmo, no seu contexto imediato e onde ele foi compilado, trazia também de sentidos, para que a gente possa fazer isso com o maior zelo possível, a palavra de Deus, tá? Eu não quero me delongar, irmãos, porque o tempo ele é implacável, né? E esse salmo a gente vai ver que tem muito a ver com isso. Você, por favor, por gentileza, tome sua Bíblia. A gente vai encontrar nesse salmo aqui um título, que é Súplicas de um Ancião, mas a gente não vai encontrar aqueles títulos originais. Esse título aqui foi colocado a posteriori, né, na Bíblia Almeida Revista Atualizada, que aqui estamos usando aqui, mas ele não tem no original. Mas faz muito sentido esse título, embora a gente não saiba se o salmista ele já estava na sua idade, né, avançada, ou se ele já observava para aquilo que Deus faria até essa idade avançada. Isso aqui é muito difícil de se saber de forma perfeita, assim, nesse salmo, de forma realmente convicta nesse salmo. Mas enfim, a gente vai lê-lo e aí a gente tira as conclusões a partir daquilo que a palavra de Deus tem nos revelado. Eu peço a gentileza dos irmãos porque esse salmo é um pouco mais longo para que a gente comece agora. Então tome a sua Bíblia, vamos, salmo de número 71, diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuadamente ou continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me.
Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma ou de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira. Celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Queridos irmãos, observem que a ausência de um título no original aqui deste salmo nos faz entender de fato que esse salmo seja uma continuidade do Salmo 70, de autoria do rei Davi, não é? E se a gente considera isso, isso tem muitas outras implicações, tá? Por exemplo, a gente vai entender que aquela oração que começou no Salmo 70 vai ter continuidade, né? Aquela oração por salvação vai ter continuidade nesse salmo. Tem muitas expressões de urgência também nesse salmo que se coadunam às expressões também utilizadas no Salmo 70. Então essa oração vai até o versículo 13 do Salmo 71, mais ou menos isso. Para que só depois, em seguida, você vá ver aí louvor pela salvação de Deus, dos versículos 14 até o 24, os 10 últimos versos desse salmo. Tem algo aí interessante acontecendo, né? Você vai, por exemplo, perceber do verso 1 até o verso 4 aqui, uma oração a Deus, tendo a Ele como sendo o refúgio e a fortaleza do salmista. Do versículo 5 aí até o versículo 9, uma oração ao Deus de toda a vida, né? Daquele que é o Deus do salmista desde o seu nascimento até a sua idade avançada. Então, assim, Deus é o mesmo e é Ele quem é, concede vida ao salmista. Então, é a Ele que se dirige o salmista. Se você for do verso 10 ao verso 13, essa oração agora é ao Deus que atua contra os seus acusadores, né? Aqueles que acusam falsamente o salmista, como a gente já viu no salmo anterior. Para que, a partir aí do verso 14, a gente tenha os louvores. Davi louva, né, a Deus pela salvação que Deus concedeu. E aí a gente tem aqui um voto, dos versos 14 a 16, de louvor a Deus. Depois a gente tem um voto de falar as maravilhas de Deus à próxima geração, mesmo na velhice.
Temos uma aclamação da grandeza de Deus, do verso 19 ao 21, para ao fim um voto de louvar a Deus e cantar salmos ao seu nome com instrumentos. Então, parece que se afiniza muito bem a pessoa de Davi, viu, meus irmãos? Faz muito sentido pensarmos nesse salmo como sendo um salmo da autoria de Davi, como o anterior. A questão da compilação dos salmos é um pouco mais complexa, perdão. Esse salmo ele foi compilado no período do exílio. Então a gente tem ali pessoas, não é? Pessoas que estavam, queridos, numa situação difícil, uma situação longe da sua terra, cativas de uma nação inimiga, e que liam esses salmos na esperança daquilo que Deus realizaria por meio delas, daquela libertação que Deus faria por meio delas. E ali eles estão pensando numa libertação física mesmo, assim, a libertação pela força de uma batalha, nesse sentido de salvação, tá? É assim que a gente tem essa dimensão mais cultural para esse salmo. De início, a gente pode pensar nesse salmo como um salmo que foi escrito por Davi naquelas situações de perseguição ainda que sofria com Saul. Depois a gente pode observar essa questão cultural do salmo, que ele foi compilado naquele período do exílio para trazer esperança ali ao povo que estava cativeiro na Babilônia. E assim, que estava cativo na Babilônia, e assim por último a gente possa também conceber essa ideia da existência, o que se aplica a todos nós, né? Que Deus é aquele que sustenta a vida, desde o seu nascimento até a idade, até a velhice, né? Até a idade do idoso. Então a gente sabe que é Deus que sustenta por inteiro a nossa vida. E pensando nisso, faz sentido a gente pensar na existência e saber que a vida ela impõe certas características para nós, né? E que a idade, ao passar, ao desenrolar do tempo, ela vai também trazendo outras características, né? Às vezes cabelos brancos, as cães, às vezes aqueles pezinhos de galinha que começam a aparecer assim no cantinho do olho, né? Os efeitos da gravidade no corpo, enfim, há todas essas considerações, né? E a nossa sociedade, ela foge disso, né, meus irmãos? Ela não admite a velhice como sendo, em aparência pelo menos, algo a ser naturalizado, mas precisa ser transformada por meio de, enfim, vários recursos que a ciência moderna possa oferecer para disfarçar essas características. A questão, meus irmãos, é que a gente não só envelhece na aparência, né? Os irmãos sabem que eu sou da área das neurociências e uma das coisas que faz com que a gente envelheça também é a nossa mente, né? O nosso cérebro, que começa a ter processos de neurodegeneração ao longo do tempo. A nossa cognição já não fica mais a mesma, né? É o que se chama de declínio cognitivo. Eu não estou falando nem aqui da questão das doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, né? A demência precoce. Não estou falando nem disso. Mas eu estou falando assim do processo natural, né? Desse mundo caído do pecado, fraturado pelo pecado, em que o ser humano ele vai passar por esse processo de decrepitude. Então, assim, as nossas funções cognitivas também elas são afetadas pela idade mais avançada. O que que acontece? A gente deve, então, por isso, não se cuidar. Não, não é isso que eu estou falando. A gente deve se cuidar, a gente deve procurar, sim, viver com o máximo possível de qualidade de vida. Lembremos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, então todo cuidado que tenhamos com ele é também uma forma de glorificarmos a Deus. O problema é que esses cuidados passaram a ser um ídolo na nossa presente era, né? E as pessoas estão fazendo desse culto à estética uma forma de adoração. E isso é pecado, né, meus irmãos? Isso fere o primeiro mandamento. Então a gente está aqui diante de um salmista que está rasgando o coração diante de Deus e que tem pedido a Deus que possa ser presente na vida dele, fortalecendo em todos os momentos.
assim como ele o fez na sua mocidade, que ele continue fazendo na sua idade mais avançada. Eu acho que essa que tem que ser a nossa oração também, sabe, meus irmãos? Sabem? Porque muitas vezes nós estamos muito preocupados com o presente. Ansiedade, as pessoas dizem assim, ansiedade é preocupação com o futuro, né? Assim, em termos teológicos, sim. Não em termos, eh, vamos colocar assim, psiquiátricos, né? A gente já tem outras componentes aí da ansiedade que não são essas. Mas, assim, a nossa preocupação às vezes também é muito, mas muito do imediato, né? Às vezes a gente está dizendo que está se preocupando com o futuro, mas não, a gente está se preocupando agora com agora. A gente está se preocupando com o tempo presente. A gente quer as coisas de maneira mais rápida possível, de maneira imediata. E aí isso tem implicações na nossa vida, implicações negativas. Isso também causa ansiedade. Isso também nos deixa muito pouco atenciosos com aquilo que a gente está vivendo e passando no presente momento. Esse salmo, meus irmãos, é uma oração em louvor a Deus e ele precisa ser observado como uma só unidade com o salmo anterior, tá? Vamos ler aqui os versos e fazer algumas aplicações após a interpretação. Aí do verso 1 ao 4, o salmista diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, ou do ímpio, perdão, das garras do homem injusto e cruel. Há uma oração aqui que é muito presente no texto dos Salmos, por socorro de Deus diante da afronta do inimigo, ou diante da opressão do inimigo, como é que a gente está vendo aqui. O salmista, ele percebe a sua fragilidade, ele percebe que está vivendo um momento realmente difícil e ele se volta para Deus na convicção de que Deus ele tem sido a ele esse lugar onde ele pode se refugiar, onde ele pode se sentir protegido mesmo na adversidade. E é isso mesmo que você acabou de escutar. Nós podemos sim termos o senso de proteção de Deus, ainda que estejamos passando por adversidades, por dificuldades. No domingo passado, eu trouxe uma meditação à Igreja Presbiteriana de Jacareí, e igualmente à Congregação Nova Esperança, sobre o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ali naquele trecho em que Paulo e Silas foram presos, levados ali à prisão interior, e à meia-noite, depois de terem sido violentamente açoitados, né, e amarrados seus pés num tronco, eles louvavam e adoravam a Deus. Eles louvavam e adoravam a Deus. Eles oravam, buscavam a face do Senhor no momento de dificuldade, meus irmãos, de dificuldade. E às vezes, assim, a, a gente pode ter uma compreensão de que Deus tem sido somente conosco naquelas situações que são absolutamente favoráveis. O que é, meus irmãos, um engano horrível. Esse é um dos grandes males dessa famigerada teologia da prosperidade, é que levanta uma bola que é falsa. Faz com que as pessoas creiam que elas só estão sendo realmente abençoadas quando elas estiverem enfrentando situações que sejam favoráveis a elas. Então, aí nesses aspectos, elas encontram sim a respaldo para dizer que Deus tem sido na vida delas, que Deus tem abençoado elas e etc. Mas quando estão passando situações difíceis, aí elas inventam aquela coisa da confissão positiva, né? De colocar, de cogitar que é possível colocar Deus contra a parede, decretar, dizer, ordenar, né? E é tudo fantasioso isso. Não passa de palavras ao vento, na verdade, e às vezes palavras blasfemas, para aqueles que, em conhecer a palavra de Deus, as pronunciam,
porque Deus ele não se intimida com essas coisas. E Deus ele tem toda, toda liberdade para agir conforme ele desejar. E na sua soberania e na sua providência, ele age. Mesmo que essa providência não seja daquelas mais favoráveis, ele está conosco sim. Quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, a gente precisa ler os versículos anteriores, porque ele está dizendo que ele sabe viver com pouco e com muito, sabe padecer a aflição, sabe também ter bonança. Então ele tem tudo nesse colorido, nesse multicolorido que é a vida. Ele não diz tudo posso, dizendo assim que ele tudo que ele quiser ele pode. Não é nesse sentido. Por favor, né, meus irmãos? Então, assim, quando a gente se depara com esse texto, a gente sabe que a gente pode buscar o nosso Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não é verdade? Então, na dificuldade, meu irmão, busque a Deus. Na adversidade, busque a Deus. Quando as coisas parecem estar absolutamente fora do seu controle, saiba que elas nunca estiveram no seu controle. Continue buscando a Deus. É isso. Agora sim, nos versículos 5 a 9, a gente vai ter essa expressão do salmista que se dirige a Deus como aquele que o preserva a vida desde o seu nascimento, o que traz ao coração dele uma viva esperança. Vamos ver aí o que está escrito. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Queridos, é uma coisa que é muito perceptível aqui na oração de Davi é que ele percebe que o agir de Deus não está restrito nem ao espaço, nem às situações, e agora ele está também trazendo nem ao tempo de vida, ao seu tempo pessoal de vida, à sua idade, aquilo que acontece nessa existência com ele de maneira individual. Ele está dizendo assim: Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. E isso nos serve como palavra de esperança. Isso faz gerar em nosso coração uma confiança, porque aquele Deus que nos assistiu no passado, nas situações adversas, nas dificuldades que enfrentamos, é o mesmo Deus que nos assiste no presente e é o mesmo Deus que nos assistirá no futuro. Então, independentemente da nossa idade, meus irmãos, quando as nossas forças faltarem, Deus ele suplantará, né, tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida prossiga em Sua presença. Deus é o Deus que nos mantém, é o Deus que supre as nossas necessidades. É o Deus que cumpre o seu propósito. É o Deus que trata por meio da sua providência conosco. É o Deus que faz com que a nossa vida possa glorificá-lo, independentemente de situação, e a gente possa vir a louvá-lo de maneira contínua, não só quando as situações são favoráveis, mas também quando elas não são favoráveis. É nesse sentido aqui que ele está falando de continuidade. Então ele pede a Deus que assim, nesse talvez no momento em que ele já estava escrevendo esse salmo, ele já estava talvez numa idade avançada, não sei. Eu creio que não, porque esse salmo parece estar muito relacionado à perseguição de Saul. Mas vamos imaginar que sim, né? Imagine agora Davi numa idade avançada, dizendo assim, agora nesse tempo da minha idade avançada, assim, eu não creio em outra coisa, senão que tu estás comigo. Por isso eu me dirijo a ti te pedindo, não me rejeites, não me desampares. Entenderam? E é interessante como que o salmista sabe lidar com a fama, sabe lidar com os elogios, de modo que ele glorifique a Deus e não fique ensimesmado, né? Que ele não olhe para si e acredite, não, isso aqui tudo fui eu que conquistei, como Nabucodonosor fez ao ver toda a sua todo o império babilônico ali do seu palácio, né? E ele se auto engrandeceu e depois foi pastar capim, né? Logo em seguida. Então, o que que a gente tem aqui, meus irmãos? Assim, um homem que reconhece de onde vem essa força. Porque, se você for ver aqui, no verso 7, ele diz assim:
Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Irmãos, uma coisa é muito importante para nós, assim, é entendermos que se há algo de bom nas nossas vidas, esse algo não vem de nós, esse algo vem de Deus. E a gente precisa dar a Ele a glória por isso. Não tem a doxologia de Paulo que pergunta assim, de maneira retórica: quem foi que deu a Deus primeiro para poder exigir dele alguma coisa? Não tem isso que Paulo fala? No nosso caso é exatamente o inverso. Quem é que se acha que tem alguma coisa se não foi essa coisa dada pelo Deus da nossa vida? Então, se há algo de bom em nós, meus irmãos, isso foi dádiva de Deus para a nossa vida. Se há algo que realmente se destaque em nós e glorifique a Deus, é porque o próprio Deus o fez acontecer em nós para a sua própria glória. Não é para a nossa autoglorificação, porque isso se chama vanglória na Bíblia. Isso é vaidade, como disse o escritor de Eclesiastes, né? O pregador. Então, assim, a gente tem essas características aqui no Salmo, de que Davi realmente glorifica a Deus, ele não traz para si. Ele reconhece que toda boa dádiva, que todo dom perfeito procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Observe, toda boa dádiva procede de Deus, disse Tiago. Isso é reforçado aqui em Davi. Glorifique a Deus, meus irmãos. Glorifiquem a Deus. Por cada coisa que alguém perceba em você de diferente e que ressalte alguma qualidade ou algum aspecto que seja daquilo que Deus concedeu a você de bom. Glorifique a Deus. Não traga para você essa própria glória. Não se ufane. Não se ensoberbeça com isso. Porque isso vem da parte de Deus e é para a glória de Deus que isso existe. É isso que o salmista diz. E aí, portanto, no verso outro ele diz: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória, continuamente. Não é da glória do salmista, mas é da glória de Deus. Os lábios dele estão repletos de louvor e glória ao nome de Deus. Ele não traz a glória para si mesmo. E aí ele diz: não me rejeite, Senhor, na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampare. Quando faltarem aquelas. Porque Davi, meus irmãos, lembra de como ele foi um instrumento de Deus, né, em muitos momentos da história do povo de Israel. Mas tem um momento que é conhecidíssimo, né? É quando ele enfrenta o gigante Golias, né? Ele era ali muito novo ainda, um meninote, vamos colocar assim. E ele venceu aquele gigante. Ele venceu com o seu poder, com a sua habilidade. Ele venceu de modo a glorificar a Deus. Ele venceu para a glória de Deus. Ele venceu porque ele percebia que o povo de Deus estava sendo envergonhado e Deus o capacitou para isso, para essa vitória. Ele nem usar a armadura de Saul usou para não se favorecer disso, porque isso pesava muito sobre ele, não ia dar habilidade alguma para ele enfrentar aquele gigante. Mas ele usou uma funda, né? Um instrumento que era usado por um pastor de ovelhas para espantar as feras do campo. Então, observem como Deus é um Deus poderoso, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Davi roga a Deus pedindo que isso continuasse a acontecer na sua velhice, tá? Do verso 10 ao verso 13, o Davi ele faz uma oração contra os seus acusadores, né? A gente lembra dos salmos anteriores em que esses acusadores faziam chacotas, zombarias de Davi, né? E aí ele diz assim: pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos. Aquele conselho, né, de juízes que eu cheguei a mencionar. Consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu, perseguiu, pois não há quem o livre. O que é que ele está trazendo aqui, meu irmão, minha irmã, nesses dois primeiros versos aqui? É que
é como se os inimigos, assim como uma fera do campo, perceba a fragilidade da sua presa e esteja querendo se aproveitar dessa fragilidade para tomar de assalto essa presa. Então, os inimigos estão à espreita e desejam atacar a Davi e querem que isso aconteça para se aproveitarem de alguma fragilidade que estão percebendo nele, tá? E aí eles ainda dizem assim: desse jeito o plano vai dar certo, que não vai ter quem vai poder livrá-lo. O que é que Davi continua a dizer? Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Temos aqui retomada a urgência da oração do Salmo 70. E aí ele diz agora, como acontece também nas imprecações feitas no Salmo 70: sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Ok, eles buscam atacar-me, buscam se favorecer da minha fraqueza, mas eu busco ao Senhor. E eu sei que o Senhor aplicará a tua justiça contra esses que praticam o mal. É isso que Davi está dizendo. É isso que Davi está ressaltando aqui no Salmo. E essa seja também a nossa oração, meus irmãos. Já cheguei a falar sobre isso. A gente nunca deve agir com um senso de justiça própria. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Jesus disse isso no Sermão da Montanha, também chamado Sermão das Bem-aventuranças. Acontece que, vamos lá, não é da justiça própria. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. De que justiça? Da justiça de Deus, né? Então a gente pode orar pedindo que Deus aplique a sua justiça? Sim. A gente vive numa sociedade muito fortemente influenciada pelo humanismo e quando a gente fala algumas coisas parece soar como discurso de ódio, né? Que agora virou moda, né? Se as pessoas soubessem, meus irmãos, quem foi a pessoa que cunhou essa terminologia, se as pessoas conhecessem um pouco da história, muitos evangélicos até usam essas mesmas expressões e não conhecem um terço da história da figura da Judith Butler. Deveriam conhecê-lo antes de fazer esse tipo de uso ou de mau uso, né? no, no caso, porque não é simplesmente um discurso agressivo que ela está falando ali com um viés ideológico, de um marxismo cultural, não estruturalista, pós-moderno, sem valores, de relativização da verdade e etc. Então é bom a gente entender, para a gente não ficar falando bobeira, né? É isso. É feito lugar de fala. Ficar falando dessas coisas, meus irmãos, a gente é crente em Jesus Cristo. Ninguém tem lugar de fala nenhum. Só quem tem lugar de fala é Deus. Agora, pela sua misericórdia, Deus nos concede que falemos, que interajamos uns com os outros, que possamos expor as nossas convicções, né? E nada de errado nisso, tá? Vamos lá, né, meus irmãos? O tempo não para. O tempo não para. Vamos dar continuidade aqui ao Salmo. Vejam só o que está aí escrito agora, a partir do verso 14, né? Até o verso 24, que é o louvor. Aqui, observem que muda-se a- as características literárias. Aqui não é mais uma oração. A gente tem agora um louvor. Observe aí. Ele faz aí um voto de louvar a Deus, né? Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei. Do 14 ao 16, ele diz assim: a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Ele observa, meu irmão, minha irmã, ele está dizendo assim: ainda passando por todas essas coisas, eu continuarei esperando em ti, ó Deus, e te louvarei mais e mais a despeito das circunstâncias difíceis que tenha enfrentado e que enfrente e que enfrentarei. Eu continuarei te honrando com a minha boca, relatando a tua justiça, as obras da tua salvação, que são muitas para a nossa vida. O salmista está disposto a levar isso até ao fim da sua vida. E quando ele começa a trazer isso é muito interessante. Ele começa a trazer isso à baila, ele começa a escrever isso com a sua pena, ele relata como se fosse aqui, entre aspas,
eu diria até, é como se ele está tratando daquilo que agora, a partir desse momento, ele sente. Ele diz assim: sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Quando ele começa a pensar em quem é esse Deus, quando ele começa a perceber que Deus, por sua salvação, operou grande coisa na vida dele e que tem muito mais coisas que Deus ainda fará, ou seja, ele ainda não estava ali vendo de forma clara e nítida como nós a salvação que Jesus Cristo fez e operou por nós na cruz do Calvário. Ainda assim, o salmista já consegue perceber como é grande esses feitos e se alegra e se sente fortalecido pela salvação de Deus, pelas obras de Deus, pelo Deus da sua libertação. E só nele ele se confia. É interessante isso, meus irmãos. A gente pode observar e perceber essas obras de Deus sobre a nossa vida, nos trazendo por sua graça e misericórdia também ao nosso coração alegria e fortalecimento. Pense na obra de salvação de Deus, meu irmão. Está triste, comece a pensar na obra de salvação de Deus. Pense naquilo que ele operou pela sua vida. Pense que ele entregou a Jesus Cristo para morrer numa cruz para a sua salvação. Pense que você, como eu, como qualquer um de nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida juntamente com ele, no amado, em Jesus Cristo. Pela graça somos salvos. Pense nessas coisas, porque isso vai encher seu coração de alegria e você vai sair desse marasmo, dessa tristeza que muitas vezes toma conta de você diante das situações difíceis que você tem enfrentado. Observe agora aí, a partir do versículo 17 e 18, que o salmista, mesmo na velhice, se considerarmos assim, que ele já estava na velhice, ele escreve dizendo o seguinte: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. O salmista se mantém como um aprendente de Deus ao longo da vida. Ele já era professor de muitos, mas continua sendo aprendente de Deus. E ele quer ser ensinado continuamente por Deus, desde a mocidade até a sua velhice. Ele está de coração aberto para que Deus ensine a ele o que ele precisa saber. Isso serve para nós, viu, meus irmãos? Às vezes, quando a gente vai tendo muitos anos de igreja, uma falsa impressão vai acontecendo dentro do nosso coração de que a gente já sabe muito, de que a gente já aprendeu muita coisa, de que algumas coisas já não são mais tão edificantes assim. Meu irmão, minha irmã, a gente deve abandonar esse tipo de sentimento. A gente deve estar sempre aberto para aprender mais de Deus, para que mesmo na nossa velhice a gente venha frutificar em testemunho, em obras. E essa é a intenção do salmista. Ele pede para que Deus possa estar presente com ele, que Deus não o desampare, mesmo na sua velhice. Para quê? Observa, meu irmão, que ele tinha uma finalidade. Ele não queria isso só para si, pensando de forma egoísta. É, não, porque eu quero continuar sendo o grande rei de Israel. Eu quero que as pessoas continuem a me venerar, a ter a mim como alguém de honra e de respeito, já que os meus inimigos estão me desonrando, Senhor. Não é isso que o salmista está dizendo. O que o salmista está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é: eu sei, Senhor, que se tu assim desejares em me preservar na minha velhice, eu serei um instrumento teu. Eu faço esse voto para declarar à presente geração o teu poder, a tua força, e as vindouras também
não só as presentes, mas as vindouras. Até quando eu existir aqui neste mundo, eu farei isso. Irmão, será que a gente tem feito orações como essa? Senhor, que eu seja um instrumento teu para declarar essa presente geração a salvação pelo poder de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Será que estamos assim orando? Senhor, eu quero ser um instrumento, eu quero ter tempo de vida, Senhor, para que eu possa declarar às futuras gerações o teu poder, o poder que alcançou a minha vida, o poder salvador de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Irmãos, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa levar isso em consideração, porque nós vivemos aqui, meus irmãos, para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. A gente tem momentos de prazer e isso faz parte, mas a gente precisa lidar também com esses momentos que são de dificuldade, observando que somos instrumentos de Deus para uma geração. Será que você tem pensado sobre isso, meu irmão? Que você é um instrumento de Deus para essa geração? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes se sentem inúteis? Quando um cristão, por acaso, venha se sentir assim, basta ele lembrar que ele é um instrumento de Deus para essa geração. Acabou o sentimento de inutilidade. Você não é um instrumento de qualquer pessoa, é do Deus vivo para uma geração. Que o nosso coração esteja repleto desse entendimento. E aí ele diz, né, meus irmãos, observem aqui, ele faz aqui uma aclamação da grandeza de Deus, da majestade de Deus, nos versos 18, ou dos versos 19 a 21, dizendo: Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Faz conexão com aquilo que a gente viu, né? Sejas tu engrandecido, ó Deus, no salmo anterior, né? Grandes coisas, ó Deus, tu tens feito. Tens feito. Quem é igual a ti? Há que se comparar contigo? Ninguém. Tu me tens feito ver muitas angústias e males. Me restaurarás ainda a vida. E de novo me tirarás dos abismos da terra. Davi sabia, meus irmãos, que a providência de Deus nem sempre é uma providência de coisas que são aparentemente favoráveis a nós. Davi sabia que mesmo na providência há situações de angústia. Mesmo na providência, males nos acometem. E Deus é o Deus que mantém, né, por meio do seu decreto, essas coisas para o seu louvor, para a sua glória. De modo, meus irmãos, que a nossa vida, nesse multicolorido, possa glorificar a Deus. Tem uma música do Estênio Márcios, né, chamada Tapeceiro, que foi muito conhecida na voz de Jorge Alexandre. E ele fala assim: Minha vida é obra de tapeçaria, pintada com cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro, ou seja, é um inteiro que, em meio a esses múltiplos sentimentos, emoções, dificuldades, dramas que vivemos, Deus está, sim, sendo engrandecido por meio de nós. E o salmista está dizendo isso: "Sê tu engrandecido, Senhor, porque tu tens feito coisas grandes, ainda que seja, Senhor, nesses momentos de angústia. Eu sei que tu estás sendo, Senhor, glorificado através da minha vida." E aí ele diz assim, no verso 21, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. E quando ele está falando isso, observe que aqui é um senso do reinado de Davi, né? Quando ele está dizendo aumenta a minha grandeza, ele está dizendo volta a me dar, Senhor, aquilo que foi perdido, para também o teu engrandecimento. A gente não está vendo o salmista pedir isso para o próprio engrandecimento, mas os trechos dos versos anteriores são muito claros que o objetivo dele é engrandecer a Deus e não a si mesmo. Então a grandeza aqui não é no sentido para que eu possa me favorecer dessa grandeza simplesmente.
mas é para que o meu coração se conforte e eu possa também, mesmo nessas situações em que fui favorecido por ti, me restituíste algo que eu perdi, tu possas ser engrandecido, tu possas ser glorificado por meio da minha vida. E aqui o salmo encerra, meus irmãos, com um convite, né, para o louvor, porque ele está fazendo um voto a Deus de que ele vai salmodiar, vai escrever salmo, vai passar a compor músicas para louvor e glória do Senhor. E isso aqui está muito claro aqui no texto. Ele fala de composições mesmo, porque veja só, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ou seja, ele ia compor salmos para serem cantados na harpa. Ó Santo de Israel, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Ou seja, ele nesse momento em que estivesse compondo, ele sabe que ele voltaria a sentir também muita alegria, exultaria, né? A sua alma, ficaria contente na presença de Deus ao fazer essas composições. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça, ou seja, ele escreveria sobre a justiça de Deus todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Ah, e aqui é muito interessante, é como se ele já estivesse vendo a oração respondida e sendo realizada por meio dos salmos que ele compôs. Isso é fé, meus irmãos, né? Uma fé que continua, é uma fé a despeito das adversidades, é uma fé que se projeta para o futuro, percebendo que Deus continuamente tem mantido a vida dele. Então, é essa questão. E aqui, meus irmãos, eu queria falar para os meus irmãos que são compositores, músicos, poetas, escrevam poemas, usem dessa habilidade que Deus concedeu para vocês para a glória do Senhor. A gente vive numa sociedade muito preocupada, né, em que essas coisas ganhem, né, repercussão. Faça, não se preocupe, no momento certo. Você pode usar um poema desse para algo que Deus vai ser glorificado, ser engrandecido. Você pode mostrar para alguém esse poema, né? Não fique preocupado com essas repercussões megalomaníacas do nosso tempo, sabe? Coisas muito grandes. Faça do seu pequeno jardim esse lugar em que você possa exercer as suas habilidades, nesse caso artísticas, como aqui Davi tinha, para a glória e engrandecimento do nome do Senhor. Que Deus, meus irmãos, proporcione a nós um coração semelhante a esse coração do salmista, que se agrada de Deus, que busca a Deus nos momentos de adversidade, que ora pela plena certeza de que Deus ouve as suas orações, que faz da sua vida, desde o início até a sua velhice, motivo de adoração, que está inclinado a engrandecer o nome do Senhor e que pode, sim, aproveitar daquilo que Deus o concedeu de habilidades, né, para também que o nome de Deus seja engrandecido e louvado. É isso, queridos. Vamos fazer uma oração. Deus amado e todo-poderoso, somos gratos, Senhor, por essa leitura orante dos Salmos. Queremos te pedir, ó Deus, que tu possas também nos assistir nas nossas adversidades e angústias, porque recorremos a ti, uma vez que tu és a nossa rocha e o nosso refúgio, aquele a quem nos sentimos, Senhor, seguros. Sabemos que esse mundo oferece, Senhor, muitas atrações e muitas opções falsas de segurança, mas queremos nos dirigir ao trono da graça, confiados, Senhor, nos méritos de Jesus Cristo, para que tu possas, Senhor, manter-nos debaixo da tua boa mão, da tua proteção dia após dia. Ajuda-nos, Senhor, a memorarmos os teus feitos de salvação, tudo aquilo que tu tens feito pela nossa vida no passado, Senhor, que tu possas memorar para que isso possa gerar em nosso coração confiança, fortalecimento em fé e possamos progredir, Senhor, ao desenrolar do tempo, né? Até mesmo quando as nossas forças forem poucas, na nossa idade da velhice, que tu possas nos assistir, Senhor, restaurando as nossas forças, movendo os nossos corações, de modo que venhamos a nos alegrar em Ti, ser engrandecidos, Senhor. Que tu possas
ser engrandecido em nossa vida e através da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, porque reconhecemos que somos falhos e pecadores. Nos assiste também, Senhor, em meio às habilidades que nos tens concedido, habilidades artísticas. Sei com aqueles irmãos que escrevem poemas, que escrevem músicas, que possam fazê-lo, Senhor, nas suas composições, em louvor e glória do teu nome, com o senso, Senhor, de que tu estás sendo engrandecido e glorificado. Essa é a minha oração por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor, aquele que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem em paz, tenham uma boa noite de sono, um bom restante da semana e até a próxima leitura orante dos Salmos.